Bom, estamos de volta para a nossa sexta aula de física. Essa sexta aula vai aprofundar as questões sobre geradores. Os geradores foram mencionados na aula 5, então é ideal que vocês assistam a aula 5 primeiro e depois voltem para aqui, certo? Outra coisa que é importante que, à medida que vocês estiverem assistindo às aulas, vocês anotem suas dúvidas para estar tirando no plantão que a gente tem durante a semana, certo? Vamos começar. Então, para começar a falar sobre o gerador do circuito elétrico, está aqui a sua definição, né? A sua função. Em um circuito elétrico existe um dispositivo denominado gerador, que o abastecerá com energia na forma de corrente elétrica para que elétrons cheguem aos demais componentes do circuito e o aparelho possa funcionar. Então, o gerador elétrico é o responsável por inserir energia elétrica no circuito para alimentar os diversos dispositivos. Aqui eu tenho a representação do gerador em termos de símbolos. Então, nós não vamos estar desenhando o gerador, vamos usar esses símbolos para representar. São símbolos que vão aparecer nas questões, né? Então, essa primeira parte do símbolo mostra a força eletromotriz do gerador. É uma energia não elétrica que ele tem disponível para transformar em energia elétrica. Durante a aula eu vou aprofundar mais as questões sobre a força eletromotriz. E essa segunda parte aqui da representação mostra a sua resistência elétrica interna, certo? Todo gerador apresenta essa resistência elétrica interna. E aqui na representação temos mais dois elementos. Temos a corrente elétrica, fluindo aqui internamente do polo negativo para o polo positivo, e externamente ela flui do polo positivo para o polo negativo. É a corrente elétrica que atravessa o gerador, é a corrente elétrica que ele fornece ao circuito. E aqui, entre seus terminais, nós temos aqui U, que seria a tensão elétrica que ele fornece ao circuito. E aí já uma energia ligada à eletricidade, certo? Bom, qual é o princípio de funcionamento de um gerador elétrico? Eu trouxe aqui uma imagem que apareceu na aula anterior. Essa imagem, ela explica o princípio básico de funcionamento de qualquer gerador elétrico. E eu trouxe essa imagem de volta para a gente revisar o conceito. Então, um gerador elétrico, ele é um dispositivo que recebe energia não elétrica e, através de sua estrutura, ele transforma essa energia não elétrica em energia elétrica. No processo de transformação, há também perdas com energia térmica. Então, aqui há a liberação também de energia térmica. Então, todo gerador elétrico recebe energia não elétrica e entrega elétrica e térmica. Seja esse gerador elétrico uma pilha, uma bateria, um gerador elétrico eletromecânico, todos eles podem ser explicados por esse esquema aqui, certo? O princípio de funcionamento através desse esquema. Bom, gerador no circuito elétrico. Aqui eu trouxe uma pilha para representar o gerador elétrico. Perceba que entre seus terminais tem aqui polo negativo entre o polo positivo, tem U, né, que é a tensão elétrica que ele está fornecendo, e tem aqui a corrente elétrica que está passando por esse gerador. E aqui ao lado, nós temos a representação por símbolos desse gerador elétrico. Então, tem aqui a FEM, força eletromotriz, e aqui a resistência elétrica interna. Então, vamos lá. Esse Ezinho nós vamos usar para representar justamente essa força eletromotriz, o E, resistência elétrica interna do gerador, e corrente elétrica que atravessa o gerador, e U, a tensão elétrica fornecida pelo gerador ao circuito. Esse R, resistência elétrica interna do gerador, é a parte do gerador responsável pelas perdas de forma térmica. É justamente a parte do gerador que faz o gerador perder um pouco de sua energia de forma térmica. Uma observação é que se esse R for igual a zero, nós podemos chamar o gerador de gerador ideal. O gerador ideal, ele aparece nos problemas, ele é um recurso para estudo dos geradores, mas vocês devem saber que geradores reais não apresentam resistência elétrica interna igual a zero. Eles podem apresentar resistência elétrica interna pequena, certo? A gente pode desprezar, mas nunca essa resistência elétrica interna vai ser zero. Quando ela for zero,
ela está sendo considerada zero para os nossos problemas, certo? Equação característica do gerador. Essa equação, ela reúne as informações que nós vimos antes no slide anterior. A equação diz que a tensão fornecida pelo gerador vai ser igual à sua força eletromotriz menos a resistência elétrica interna vezes a corrente. O que é que isso quer dizer? Que o gerador que ele entrega é igual à força eletromotriz, que é o que ele tem disponível, menos o que ele perde com a resistência elétrica interna, certo? Então, nessa equação, o E é a força eletromotriz. De acordo com o sistema internacional, ela deve ser medida em volts. O E é resistência elétrica interna, tem que ser medida em ohms, certo? Nós já vimos em aulas anteriores essas unidades. O I é a corrente elétrica que atravessa o gerador, deve ser medida em amperes. E o U, tensão elétrica fornecida pelo gerador, também deve ser medido em volts. Né? E aqui uma observação, quando o gerador está aberto, não há corrente elétrica circulando e U é igual a E. Então, se não há corrente elétrica circulando, a gente vai dizer que ela é zero. Se você colocar zero aqui na equação, 0 vezes R vai dar zero. Então, U vai ser igual a E. É o que a gente chama de tensão do gerador aberto. Né? A tensão elétrica dele vai ser igual à própria força eletromotriz. Gerador em curto-circuito. Então, é outra situação que pode ocorrer com geradores, e ela ocorre quando os terminais dos geradores são ligados entre si. Essa ligação ela pode ser feita com um condutor de resistência elétrica desprezível. Quando isso acontecer, a diferença de potencial nos terminais do gerador é nula. Ela cai para zero. A corrente elétrica é a maior possível. Então, enquanto a tensão cai, a corrente elétrica sobe, e esse valor aí maior possível é chamado de corrente de curto-circuito. Bom, dá para calcular a corrente de curto-circuito e ela pode ser usada para resolver alguns problemas. O ICC ele é igual a força eletromotriz dividido pela resistência elétrica interna do gerador, certo? Corrente de curto-circuito. Bom, a equação característica do gerador elétrico ela é uma equação do primeiro grau. Então, ela pode ser representada por um gráfico, pode ser representada por uma curva, certo? Já que ela é uma função do primeiro grau. E essa representação é uma reta decrescente. Está aqui um exemplo da representação da curva de um gerador. Note que no eixo vertical eu tenho os valores da tensão que estão sendo medidos, aqui o valor de U no eixo vertical, e no eixo horizontal eu tenho os valores de I. Aqui eu destaquei dois pontos, vamos analisar esses dois pontos. Nesse ponto aqui, a corrente elétrica é zero e o U é igual a E. Então, aqui é a tensão elétrica do gerador aberto, certo? A corrente está circulando é zero e a tensão do gerador passa a ser igual a FEM, a força eletromotriz. Esse outro ponto aqui é um ponto onde a tensão é zero, certo? A tensão caiu aqui para zero e o I é máximo, chamado de corrente de curto-circuito, como nós vimos antes, certo? Outra coisa que dá para observar é que essa reta decrescente faz um ângulo aqui com relação ao eixo horizontal. E existe uma propriedade com relação a esse ângulo, a tangente desse ângulo, ela é igual à resistência elétrica interna do gerador. Então, dá para você calcular essa tangente dividindo a força eletromotriz do gerador pela corrente de curto-circuito. E o resultado vai ser igual à resistência elétrica interna desse gerador, certo? É uma propriedade aí da curva característica do gerador. Bom, muitos problemas pedem para a gente calcular a corrente que está atravessando o gerador. Existe um recurso para calcular essa corrente e ele chama-se lei de Poilet. Então, lei que permite calcular a corrente elétrica que atravessa o gerador em um circuito elétrico. De acordo com essa lei, a corrente elétrica que atravessa o gerador elétrico vai ser igual à força eletromotriz dividido pela soma entre a resistência elétrica interna do gerador mais a resistência elétrica equivalente de todo o circuito. Então, divide a FEM pela soma de todas as resistências, sejam elas internas ou do circuito, e o resultado vai ser a corrente elétrica que atravessa o gerador. Uma lei muito usada para a resolução de problemas,
já que muitos deles pedem justamente a corrente que passa pelo gerador. Bom, eu trouxe aqui um exemplo para que a gente possa estar aplicando as equações que apareceram. Então, o exemplo diz, tem-se um gerador de FEM E igual a 12 volts e resistência interna R igual a 2 ohms. Determine a DDP em seus terminais para que a corrente que o atravessa tenha intensidade igual a 2 amperes. Então, ele quer que quer que seja calculado o valor de U da DDP. Então, vamos lá, na resposta. Para achar o valor de U, eu vou usar a equação característica do gerador, né? U igual a E menos R vezes I. Vou identificar no problema o valor dessas grandezas, né? Então, o E é a FEM, a força eletromotriz, ele diz que vale 12 volts, menos R, resistência elétrica interna, que o problema diz que vale 2 ohms, e o I, que ele diz que tem que ser igual a 2 amperes. Então, substituir de forma adequada na equação, resolvendo aí, eu preciso multiplicar primeiro, né? Então, 2 vezes 2, 4. 12 menos 4, 8. Então, para esse gerador, o valor da DDP que ele está fornecendo entre seus terminais vale 8 volts. Uma aplicação direta aí da equação característica do gerador, certo? Outro exemplo, esse exemplo já trabalhando com a questão da curva do gerador elétrico, né? Ele diz, o gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador. Analisando as informações do gráfico, determine, letra A, a resistência interna do gerador, e letra B, a FEM intensidade da corrente de curto-circuito do gerador. Para resolver a letra A, eu vou usar aquela propriedade que apareceu do gráfico, né? A tangente de θ. Então, se eu calcular a tangente desse ângulo aqui, né, eu consigo descobrir o valor da resistência elétrica interna do meu gerador. Então, já está ali 80, que é o E, dividido por 10, que é a corrente de curto-circuito. Eu encontro que a resistência elétrica interna do meu gerador vale 8 ohms. Para a letra B, ele quer o valor da FEM. E eu posso descobrir o valor da FEM quando a corrente for igual a zero. Analisando aqui, ó, U vai ser igual a E. Então, aqui pelo gráfico, ele já diz que vale 80, eu já escrevi aqui 80 volts. E ele também quer a corrente de curto-circuito. Pelo gráfico, a corrente de curto-circuito vai acontecer quando U for zero. Então, aqui, quando U for zero, a corrente de curto-circuito 10. Então, fiz a análise do gráfico, consegui os dois valores que ele estava pedindo, resolvi a questão. Certo? Vamos avançar. Bom, pessoal, essas foram as informações da nossa sexta aula, certo? É importante que, além de assistir às aulas, vocês façam a leitura do livro para estar aprofundando as informações. E eu deixo aqui também uma atividade para vocês, né? A atividade do livro, do módulo 10, o capítulo 30. Vão na página 26 e respondam as questões de número 4 e número 5, certo? Obrigado. Tchau.